Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio e a conversa de hoje vou dizer que não é técnica. Não vamos falar de produtos, não vamos falar de investimentos, não vamos falar de rentabilidades, não vamos falar de nada disso. É um episódio mais motivacional, talvez. Ou pelo menos mais abstrato, um, mais na perspectiva de te mostrar que as coisas não são assim tão más. Eu não sei muito bem como é que lhe hei de chamar, sou muito sincero, e continuo com o meu princípio de gravar o máximo possível sem interrupções e, portanto, este início está aqui um bocadinho atrapalhado porque eu não sei muito bem como é que é de chamar a isto, mas qual é que é o grande objetivo? É nós falarmos um bocadinho da forma como nós subestimamos aquilo que já alcançámos. E obviamente que vamos focar aqui bastante na parte financeira, mas muitas coisas que vamos aqui falar são facilmente utilizáveis, vamos usar a expressão, em outras áreas da tua vida, ok? E aqui, começando pelo início, eu tenho conhecido muitas pessoas, e eu não sou exceção, obviamente, somos todas pessoas com as suas coisas diferentes, com as suas formas diferentes de olhar para o mundo e tudo isso, mas eu acho que de uma forma geral temos muitos de nós aquele sentimento que estamos sempre atrasados, com as devidas aspas. Atrasados financeiramente, que é o que vamos falar aqui mais hoje, no sentido em que eu deveria ter mais dinheiro, eu deveria ter um ordenado maior, eu deveria qualquer coisa, estamos sempre atrasados em relação a isso, mas também olhamos para outras coisas e dizer que eu já deveria estar casado e não estou, já deveria ter filhos e não tenho, já deveria ter acabado o curso e não acabei. E, portanto, isto para te dizer que muito disto que vamos falar hoje é focado em finanças, mas que facilmente conseguimos dar aqui o salto para outras áreas. E este sentimento de estarmos sempre atrasados vem de uma comparação que é natural com os outros e que sempre aconteceu. Sempre aconteceu nós compararmos, nós seres humanos, compararmos com os vizinhos, compararmos com os familiares, com os amigos, com os professores, seja lá, com as pessoas à nossa volta. E esta questão da comparação veio ser inflacionada pela questão das redes sociais. As redes sociais são incríveis, lá está, tu estás a ver-me ou ouvir-me, seja este episódio ou outro conteúdo qualquer, utilizando estas ferramentas e, portanto, longe de mim criticar essas ferramentas que são incríveis, que são uma descoberta, digamos assim, absolutamente fascinante, que transformaram o mundo para muito melhor na esmagadora maioria dos casos, mas que obviamente não são 100% incríveis, não são só coisas boas, e trouxeram esta noção em que hoje em dia nós temos acesso a mais vidas, nós conseguimos ver mais coisas, conseguimos ver mais pessoas, com a grande nuance, e aqui é que está a questão, de 95% das pessoas ou 99% das pessoas que nós vemos não as conhecemos efetivamente. E, portanto, vemos uma página de Instagram, vemos um vídeo no YouTube, nunca tínhamos visto aquela pessoa, mas vemos ali uma determinada coisa no seu estilo de vida, nas suas decisões, naquilo que ela faz, naquilo que ela diz, e tiramos dali as nossas conclusões para nos compararmos com ela. E é aí que começa o problema. Enquanto que nós antes, como eram pessoas próximas, que nós conhecíamos, pelo menos uma boa parte delas, nós conseguimos perceber que existia um contexto e às vezes percebíamos, ok, esta pessoa realmente financeiramente está assim, mas o resto da vida é uma coisa com a qual eu não me identifico. Agora, com as redes sociais, como nós vemos pequeníssimas partes de pessoas que nem sequer conhecemos, e lá está, a pessoa que está do outro lado mostra aquilo que quiser mostrar, da forma que quiser mostrar, e que nem sequer sabemos se é verdade ou não, também vamos ser muito honestos, esta comparação torna-se ainda mais complicada. Então tendemos a comparar com um vídeo de 10 segundos ou 15 segundos e comparar esses 15 segundos com toda a nossa vida sem fazer a mínima ideia do que está por trás desses 15 segundos e tudo o resto. E aqui como é que eu acho que nós podemos dar um bocadinho a volta? Eu acho que a comparação é justa, ou seja, faz sentido, é positiva, quando é connosco. Ou seja, quando nos estamos a comparar connosco próprios de há um mês, há 6 meses, há um ano, há 10, não interessa. Ou seja, se eu estou num processo de querer melhorar a minha vida financeira, então eu estou-me a comparar comigo próprio e estou a competir com o meu futuro, digamos assim. E aí o que é que eu devo fazer? Devo ter métricas, eu devo ter estes valores bem documentados, estamos a falar financeiramente, mas vale para qualquer outra coisa, como já dissemos, eu devo ter este valor bem documentado para saber exatamente como é que eu me comparo em relação ao meu eu passado e para perceber se eu estou ou não a caminhar na direção que eu defini para o meu eu futuro. E é uma comparação e uma luta, digamos assim, mais justa porque é comigo. E aí eu posso perceber, eu realmente estou a melhorar ou não, e estou realmente aí no caminho aquilo que eu defini
ou não, ou tem que ajustar aqui alguma coisa. As comparações com os outros tendem a ser muito difíceis, muito complexas, e às vezes tendemos a comparar o que não é comparável porque não conhecemos a realidade e não conhecemos tudo. Enquanto se nos compararmos a nós, acabamos por ser muito mais justos, porque nós conhecemos a nossa realidade e conseguimos justificar, ok, eu nestes 2 anos, se calhar até não consigo cumprir o objetivo que eu tinha definido há 2 anos, mas isso aconteceu porque aconteceu outra coisa qualquer, seja lá o que for, não interessa. Enquanto que se eu estiver a comparar apenas com uma pessoa que eu não conheço, ali de um pequeno vídeo do YouTube ou do Instagram, há uma série de coisas que aconteceram e que eu não conheço. Por exemplo, eu não sei até que ponto é que a pessoa não ganhou uma herança de algum familiar e isso é uma coisa completamente inesperada, completamente fora do controle dessa pessoa e isso fez disparar o seu património. Enquanto que, e se eu de repente ver como é que esta pessoa tem mais 50 mil euros ou 100 mil euros num ano. Como é que isto é possível? Como é que eu não tenho? E pode haver uma situação dessas em que há uma coisa completamente incontrolável que aconteceu, que a outra pessoa do outro lado, se quiser, não revela, e isto vai automaticamente condicionar-nos. Se nós olharmos para o nosso património e acontecer-nos exatamente o mesmo, eu consigo justificar, ok, eu tinha previsto e o meu plano era aumentar o meu património em 10 mil euros, mas ele aumentou em 50 porque a minha tia-avó chegou ao fim da sua vida e deixou-me aqui uma herança simpática que eu não estava nada a contar. E eu consigo justificar isto e o contrário também. Quando eu fico com menos do que eu estava planeado, consigo justificar ou devo conseguir de alguma forma. E, portanto, esta comparação com os outros é ingrata e, e traz-nos sempre aqui estas dificuldades. Ainda em relação à comparação com os outros, eu queria deixar aqui alguns números também para nos ajudar. Dados do relatório da gestão de remunerações da Segurança Social, diz que em Portugal, sensivelmente 16,5% dos portugueses, portanto, estamos a falar de uma porcentagem bastante pequena, ganha mais do que 1.500 euros mensais, brutos, ok? E, portanto, isto até invade muitas vezes as notícias, fala-se muito da questão de mais de metade dos portugueses ganharem até 1.000 euros. Isto para colocarmos um bocadinho em noção, principalmente quando aparecem, lá está, os vídeos do YouTube a dizer segue-me para ganhar 10 mil euros por mês. Calma, aí há uma coisa que pode bater certo, mas também pode não bater. E, portanto, em termos de gestão emocional, fica com este número. 16,5% dos portugueses, só 16,5% dos portugueses, ganha mais de 1.500 euros mensais. Um outro número do site do Compara Já. A idade média da compra de casa em Portugal é de 37 anos. E, portanto, se tu tens 30 e estás a perguntar como é que raio aquele miúdo de 20 comprou uma casa à beira-mar com uma bruta varanda e uma bruta... E, pá, pode ser real e ser uma exceção, mas a idade média em Portugal para comprar casa são 37 anos, ok? Último dado, dado pelo Banco de Portugal, que a riqueza líquida mediana dos portugueses até aos 35 anos é menos de 20 mil euros. E antes que digas, isso depois Portugal ganha-se mal e paga-se muito, isto está alinhado com o resto da zona euro, ok? Portanto, na zona euro, de uma forma geral, a riqueza líquida mediana, nem é a média, percebemos que a média vai ser afetada por uma série de coisas, mediana é menos de 20 mil euros para as pessoas até aos 35 anos. E, portanto, se tu tens 30 e tens 15 mil euros e achas que estás atrasado, não, estás realmente na mediana destes indicadores que nós temos. Agora, o facto de as médias e as medianas dizerem isto e eu estar alinhado com elas, quer dizer que estou bem? Não necessariamente e não é mau necessariamente. Depende da forma como eu me sinto. Se eu sinto que realmente até estou alinhado com as médias ou as medianas e isso me deixa satisfeito, ótimo. Se eu considero que a média ou a mediana são fracas e eu não quero, então eu devo mostrar insatisfeito e fazer alguma coisa para mudar isso, ok? Mas a mensagem de hoje é mais uma mensagem de tranquilização para não andarmos sempre naquela ideia que estou sempre atrasado, estou sempre a correr, ok? Vou-te deixar alguns sinais que eventualmente possam dar aqui um clique para te mostrar que se calhar estás muito melhor do que pensas. Em primeiro lugar, se já consegues poupar alguma coisa regularmente. Há um grande número de pessoas, e eu aqui não tenho estatísticas para te mostrar, e portanto é apenas uma noção, sei lá, daquilo que vou falando com as pessoas, daquilo que vou vendo. Há uma grande quantidade de pessoas que não consegue poupar. Há uma quantidade considerável de pessoas que até conseguia, mas por outras opções, ou outras decisões, outras prioridades, não o faz. Okay? Até teria condições para poupar, mas tem outras coisas importantes na sua vida e
não definiu como prioridade a poupança. E isso é uma coisa completamente diferente. Mas agora, há um grupo considerável de pessoas que não consegue, realmente tem um desequilíbrio muito grande entre rendimentos e despesas e não consegue poupar. Por isso, se tu consegues, automaticamente já estás à frente deste número considerável. Um segundo ponto, se tu controlas as tuas despesas, ou seja, se tens um orçamento pessoal, familiar, o que quiser chamar, e por isso sabes quanto é que ganhas, quanto é que gastas, onde é que gastas, quanto é que te sobra de poupança, planeias os teus gastos futuros, poupas para compras relevantes, essas coisas todas, então estás à frente de uma grande quantidade de pessoas, novamente, que não faz a mínima ideia de a quantas anda e só se lembra disto quando chega ali o dia 16, 17 e já não tem dinheiro e depois tem que andar a esticar os poucos euros que sobram até receber o próximo ordenado. E, portanto, se tu tens este planeamento e se fazes este trabalho, estarás muito provavelmente melhor do que uma grande quantidade de pessoas. Um terceiro ponto tem a ver com o investimento. Eu tinha dito que não íamos falar de investimento e não vamos falar tecnicamente, mas se já começaste a investir, mesmo que tenha sido com pouco valor, num produto relativamente conservador, seja ele qual for, então tu estás claramente muito melhor. Porque assumo eu, e espero eu, já agora fica aqui este ponto para pensares, caso faça sentido, se estás a investir é porque já tens as tuas poupanças feitas, principalmente o teu fundo de emergência constituído ou muito perto disso, ok? E portanto, quer dizer que já tens ali um fundo de maneio, um fundo de emergência com uma quantidade de dinheiro considerável, o que te permite estar agora a investir. Logo, se tu já estás a investir, estás a fazer 2 em 1. Quer dizer que já tens uma poupança considerável, o que te coloca à frente de uma grande quantidade de pessoas. E número 2, quer dizer que, pelo menos espero eu, já tens estudado, aprendido, testado ideias sobre investimento e agora estás a fazê-lo, o que mais uma vez te enquadra numa minoria das pessoas. Em Portugal há poucos investidores de uma forma geral, há ainda menos investidores conscientes. E portanto, se já estás nesta fase de fazer investimentos regulares, ainda com pouco valor, uma coisa relativamente segura, então estarás melhor posicionado, digamos assim, do que um grande número de pessoas. Quarto ponto, tem a ver com o sobreendividamento. Isto é um problema, eu não tenho aqui dados oficiais para partilhar contigo, mas há muitas pessoas em situações de sobreendividamento. Há muitas pessoas com créditos de tudo a mais alguma coisa, há muitas pessoas que já estão a pedir créditos para pagar outros créditos e, portanto, estão numa espiral que dificilmente vão sair, para não dizer que não vão, e em muitos casos não conseguem sair de lá e depois é um problema enorme para resolver. E, portanto, se esta não é a tua realidade, se tu tens o crédito, por exemplo, tens o teu crédito de habitação, ou até podes ter também um crédito automóvel ou algo do género, mas não estás a viver à custa disso, os créditos cabem na tua taxa de esforço dita normal, que ronda, normal máximo, entenda-se, que ronda aos 35% do teu ordenado líquido. Se estás, ou seja, se até tens créditos, mas eles estão controlados dentro deste nível, então, claramente, também já estás numa posição melhor do que muitas das pessoas que estão altamente sobreendividadas e que muito dificilmente vão sair de lá. O último ponto, eu vou assumir que já estás, que é, estás a estudar e estás dedicado e estás a aprender sobre este mundo das finanças. E, portanto, eu estou a assumir que sim, estás a ouvir esta nossa conversa. Isso é fundamental. A maior parte das pessoas não toma esta decisão sequer de começar a estudar, de começar a aprender. Simplesmente ignora tudo isto, acha que nada disto é importante, acha que isto é tudo esquemas que aqui andam a querer vender cursos, e alguns são, também vamos ser muito honestos, mas esta questão da literacia financeira, se tu já estás nesta fase em que estás atento ou atento aos conteúdos, a ouvir podcasts, a ver vídeos no YouTube, a ver conteúdos no Instagram, a ler alguns livros, etc., então já deste o primeiro passo para começar a melhorar as tuas finanças. Todos os passos que eu dei anteriormente, na maioria dos casos, vêm depois deste. Este é aquele passo básico, fundamental, porque vai desbloquear tudo o resto, ok? Tens que dar a prioridade, tens que querer aprender, tens que ter esta iniciativa, esta vontade, porque depois o resto vem naturalmente com o tempo e fruto desta aprendizagem. Em relação à questão de medir o teu progresso, foi o ponto que falámos há pouco, da importância de te comparares contigo próprio. O que é que eu, na minha opinião, é o mais fundamental? É comparares o teu património líquido, focares no teu património líquido. O que é o património líquido? Ativos menos passivos. E atenção, ativos menos passivos na definição contabilística e não na definição Robert Kiyosaki barra pai rico, pai pobre, ok? A tua casa própria é um ativo teu, contabilisticamente falando. Porquê? É um bem que está em teu nome, que tem um valor, que tendencialmente até valoriza e que tu poderás vender e eventualmente ganhar dinheiro com ele ou não. Não interessa, mas é uma coisa que é tua, está em teu nome, é tua propriedade e que tem um valor. Até um carro, que é
não é investimento, o carro é sempre a desvalorizar, o carro é um ativo teu. Isto fica perfeitamente claro. Contabilisticamente falando, ativos e passivos, ou assets e liabilities, podes ir procurar. Em todos os sítios tem uma definição correta, técnica, que não é a do pai rico, pai pobre. Ok? Eu já abordei isto aqui algumas vezes no canal, mas acho que é sempre importante reforçar esta mensagem e já explico a seguir porquê desta diferença de contexto ou desta diferença de definição e se aquela outra faz sentido ou não. Eu, quando estou a falar de controlar o teu património líquido, controlar o teu ativo e passivo, é somares tudo aquilo que tu tens e que é dinheiro ou vale dinheiro, e, portanto, a tua casa ou casas, carro, as tuas poupanças, as tuas contas, os teus investimentos, tudo isso faz parte do teu ativo e os teus passivos são as tuas dívidas. Uma coisa menos a outra vai dar o teu património líquido. Esse é o teu indicador de riqueza financeira. Quando se fala de património líquido, em inglês, o net worth, fala-se desta riqueza financeira. Uma pessoa milionária quer dizer que tem um património financeiro líquido, ou seja, ativos menos passivos, de $1 milhão. Normalmente fala-se em dólares, ok? E é este o teu principal foco, é aumentar o teu património líquido. Porquê? Porque o teu património líquido vai ser o resultado de tudo o que tu fizeres. Se tu fores aumentar no teu trabalho, vai aumentar os teus rendimentos, logo vai aumentar a tua capacidade de poupar e investir, aumenta os teus ativos. Se tu pagares a tua casa antecipadamente, vai reduzir o teu passivo, vai aumentar o teu património líquido. Se os teus investimentos valorizarem, vai crescer o teu ativo, vai refletir-se no património líquido. O património líquido é aquele ponto que vai realmente dizer estás ou não financeiramente melhor hoje do que estavas há 2 anos, ok? E é isto que tens de controlar para saber a tua evolução e para saber para onde é que estás a ir. Até, por exemplo, na questão da reforma antecipada, fala-se muito daquela regra dos 4%. A regra dos 4% assume que eu tenho o meu património líquido e consigo retirar 4% ao ano para pagar as minhas despesas e que o resto que lá fica cresce pelo menos 4% para que no próximo ano eu tenha pelo menos o mesmo que tinha antes. E estamos a falar de quê? Património líquido, ok? E, portanto, controlar isto é fundamental. Voltando um bocadinho atrás à questão do pai rico, pai pobre. A definição do Robert Kiyosaki, onde ele basicamente diz que o ativo é o que mete o dinheiro no bolso e o passivo é que tira dinheiro no bolso, é uma coisa diferente. É uma forma de simplificar o conceito de fluxo de caixa, ok? Porquê? Se eu tiver uma casa, a minha casa própria, onde eu moro, é um ativo, no sentido em que tem uma coisa que é minha e que tem valor, mas é uma coisa que me gera um fluxo de caixa negativo, porque todos os meses é a prestação do crédito de habitação, são os seguros, é o IMI, depois é mais a manutenção, depois é mais o condomínio, depois é mais não sei o quê. Ou seja, ele gera mais custos do que rendimento e, portanto, tem um fluxo de caixa negativo. E se eu tiver uma casa que está arrendada a outra pessoa, a casa é um ativo, a mesma lógica, mas, espera-se, gera-me um fluxo de caixa positivo. Porquê? Porque a renda que eu recebo do meu inquilino ou da minha inquilina paga as minhas despesas todas e ainda sobra. E, portanto, o meu resultado final é positivo. E é isto que ele quis resumir ao chamar ativos e passivos. São tudo ativos. A diferença é que uns geram fluxo de caixa positivo, metem dinheiro no bolso, outros tiram dinheiro do bolso, ou seja, geram fluxo de caixa negativo. Passivo não é uma coisa que me tira dinheiro do bolso. Passivo é quanto é que eu devo. E se tens dúvidas, podes ir à procura. Qualquer livro, qualquer site, qualquer contabilista, qualquer economista te vai dizer que ativo é o que tu tens e que tem um valor e que depois pode aumentar ou pode diminuir com o tempo. Isso é outra conversa. Passivo são todas as dívidas. É isto, ok? E é isto que nós temos que contabilizar no nosso património líquido. Como é que deves controlar isto tudo? Para um Excel continua a ser, na minha forma de ver, a melhor maneira, a maneira mais simples, mais direta, mais eficiente de o fazer. É uma folha de Excel super simples que podes ter o teu orçamento pessoal onde controlas rendimentos, despesas e o que sobra, esperemos, e uma segunda folha onde tens os teus ativos, os teus passivos e o teu rendimento, o teu património líquido, desculpa. É um Excel muito simples. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link para descarregar gratuitamente um template que eu tenho no meu site. Gratuitamente mesmo, nem sequer é preciso colocar ao teu e-mail, ok? Não, é mesmo para utilizares. Juntamente com esse template vai um vídeo para te explicar como é que aquilo funciona, mas depois podes facilmente adaptar. Não é preciso seres um craque do Excel para fazer as alterações que quiseres e é uma forma de começares e depois fazes as alterações que bem entenderes e vais adaptando. Aquele fecheiro é o fecheiro que eu utilizo talvez há 15 anos, fundamentalmente é o mesmo, que obviamente depois vai sendo acrescentado mais uma coluna, mais uma linha, mais um gráfico, muda as cores, mas fundamentalmente é o mesmo, porque um orçamento é sempre a mesma coisa, um cálculo de património líquido é sempre a mesma coisa, e arrisco dizer
que daqui a 20 anos será exatamente o mesmo que é hoje, que é exatamente o mesmo que era há 20 anos, ok? E, portanto, um template para isso é uma coisa super simples e que irá perdurar no tempo com relativa facilidade. Para terminarmos aqui a nossa conversa, quero-te deixar aqui uma nota. A maioria das pessoas com quem te estás a comparar, seja em que área for da tua vida, se calhar não está assim tão bem como tu achas, ok? Pode ser uma situação pontual, pode ser algo que foi mal explicado, mal interpretado, intencionalmente ou não, e portanto, muitas das comparações que tu fazes não são propriamente justas para ti, ok? E posso também dizer que a pessoa que está do outro lado é pouco provável que esteja a comparar com alguém. E aqui a nossa comparação é sempre connosco próprios. Estamos nós melhores do que estávamos? E mais uma vez, é financeiro no sentido em que o meu património líquido é superior ao que era há 2 anos. Pode ser saúde no sentido em que tenho eu hoje menos os 10 quilos que eu tinha a mais há 1 ano ou 2. Pode ser noutra coisa qualquer. A comparação é sempre connosco. Somos nós que nos devemos desenvolver enquanto pessoas, ok? E depois isso vai trazer tudo o resto, o meu desenvolvimento enquanto pessoa, e tenho que entender, eu enquanto pessoa sou profissional, tenho a parte financeira, tenho a parte da saúde, tenho a parte da família, dos amigos, da minha formação, do meu trabalho. Isto, enquanto pessoa, tem essas valências todas. E, portanto, quando se fala em desenvolvimento pessoal, fala-se em desenvolver-me nessas áreas todas. E a comparação é sempre connosco. Se tu já começaste a fazer o teu desenvolvimento financeiro ou, genericamente falando, pessoal, se tu já estás a lutar, digamos assim, ou a comparar-te contigo próprio do que eras há 1 ano ou 2, estás no caminho certo, ok? Obviamente, ser bondoso ou bondosa, ser justo nessa comparação, ser justo nesse campeonato e nessa evolução, não queiras mudar num ano coisas que demoraram 10 anos até chegar à situação onde estás. Portanto, ser justo, tem calma, mas essa comparação é a única que tu podes eventualmente fazer, é contigo próprio e garantir que tu estás melhor do que estavas há 5 anos ou há 10 e que estás pior, com as devidas aspas, ou menos bem do que queres estar daqui a 5 ou 10 anos. Espero que esta conversa tenha feito sentido para ti. Como eu disse ao início, foi uma conversa menos ou nada técnica, mas mais motivacional, mais de desenvolvimento, mais para colocar aqui algumas coisas em questão, mas espero que tenha feito sentido para ti. Se gostasses que eu abordasse algum tópico no futuro, deixa aí uma mensagem nos comentários ou manda-me mensagem através da plataforma onde estiveres a ver ou ouvir estas nossas conversas. E espero que tenhas gostado mais uma vez. Muito obrigado e até à próxima.